Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe 8 fatos sobre a Espanha. Vamos conferir? Tcharam! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Sara, moro há 4 anos aqui em Madrid, na Espanha, e eu tenho uma lista de curiosidades para contar para vocês. Desde que cheguei, eu tenho anotado várias coisas que eu acho diferentes do Brasil. A primeira delas é que as estações do ano aqui na Espanha são muito bem definidas. No verão é muito calor. E vem o outono, as folhas realmente caem no final. Ficam vermelhas, caem igual nos filmes. E aí chega o inverno, que é muito frio. Tem ano que neva, tem ano que não neva, mas é muito frio. E depois tem a primavera, que tudo floresce de novo, pra chegar o verão, que é muito calor. Então são muito bem definidas as estações aqui. Sobre isso, o segundo fato é que o ano letivo começa em setembro. Exatamente. O ano começa em setembro. Na verdade, tem 2 meses de férias, que é julho e agosto, né? Quando acaba o ano letivo passado. E aí começa o novo ano em setembro. Na época do Natal, Ano Novo e Reis, tem o recesso, né? Que pega todos esses dias, do dia mais ou menos do dia 24 até o dia 10 por aí de janeiro. E aí depois volta aula e acaba só em junho e julho. Porque aí é férias, junho e julho, né? É férias realmente para todo mundo. Outro fato curioso é que aqui não tem meio período na escola. Ou é período integral ou é semi-integral. Então, geralmente começa umas 9 da manhã e vai até as 2, 4 da tarde, por exemplo. E você pode ainda colocar classes extracurriculares, colocar mais atividades durante o dia. Então, não tem como só estudar de manhã ou só estudar à tarde. O outro fato é que o dia de Reis, que é dia 6 de janeiro, é mais comemorado do que o Natal. Aqui o Natal não tem tanta importância assim. Eles geralmente compram umas lembrancinhas, mas o feriado principal deles é o Reis Magos. Tem toda aquela ilusão, né, que colocam a bolachinha, o leite, tal, os sapatos. Tem toda aquela magia, né, que eles acreditam, que passam para as crianças, que os reis vêm trazer os presentes. Então, nesse dia, sim, que eles colocam os presentes especiais que as crianças pedem, fazem cartinha para os reis. Falando em criança, o próximo fato parece uma coisa de criança, né? Mas não é. É a siesta. Aqui, eles têm um horário depois do almoço que dura das 2 às 5 da tarde, nada mais é do que um período de descanso, almoço e descanso após almoço. Várias lojas fecham suas portas às 2 da tarde e voltam a abrir às 5 da tarde. Geralmente, mais nos bairros, nos interiores, assim, isso acontece mais. Hoje em dia, no centro da cidade, por exemplo, não fecha tudo. Fecha algumas coisas, né? Algumas lojas têm essa pausa. Açougue, cabeleireiro, lojas de utilidades, algumas fruterias também tiram essa pausa para o descanso. E é super comum aqui você ir à tarde em alguma loja e ela tá fechada. Uma coisa que a gente estranhou muito assim que a gente chegou é não se dar conta da hora, vai no açougue, tá fechado. O quinto fato é bem curioso e bem diferente do Brasil. Aqui é proibido beber bebida alcoólica na rua. Isso mesmo. Aqui tem uma lei que chama Lei do Botelhão. Aqui tem uma lei que proíbe beber álcool na rua. Não pode. Você não pode beber e se a polícia ver, você toma multa. Então, é proibido. Não beba álcool na rua aqui. E falando nisso também, tem uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas após certo horário. Eu tô meio em dúvida se é meia-noite ou se é 10 da noite, porque tem alguns estabelecimentos que podem vender a partir das 10 da noite. Estabelecimentos pequenos, quase 24 horas, por exemplo. Mas supermercado, hipermercados não pode a partir das 10 horas da noite. A gente tem até uma experiência com isso. A gente foi no mercado assim que a gente chegou
E chegamos lá, tava quase fechando. Fomos um dos últimos a entrar. E aí compramos algumas bebidas alcoólicas, fizemos uma compra e começou a passar as compras. Faltava, não sei, uns 5 minutos ou menos pra dar 10 horas da noite. E passou algumas bebidas alcoólicas, né? As primeiras compras da esteira. Quando deu 10 horas da noite em ponto, a moça foi passar um pack de cerveja e não passou. E aí a gente falou, por que não passou? E aí ela falou, já deu 10 horas, não pode passar mais. Então foram as primeiras bebidas que foram antes das 10 horas, passaram, e as outras não iam passar mais, e ficaram, né? E aí agora a gente não vai mais perto de fechar no mercado. Sempre se atenta mais a isso, porque a gente não sabia, e a gente aprendeu vivendo, né? O sexto fato também é muito curioso. Aqui existem os aluguéis de casa, né, de apartamento, e também tem a possibilidade de você alugar o quarto dentro da casa da pessoa. Isso é mais comum para quem chega, que não quer alugar uma casa, né, sozinha, ou o custo é muito alto, a pessoa aluga só o quarto, que é chamado aluguel de habitação. Então, é um valor em média de 300 euros o quarto, geralmente vem as contas incluso ou não, né, depende da pessoa que aluga. E aí você tem direito de usar a casa inteira, vivendo só naquele quarto, pagando só aquele aluguel do quarto, de pessoas que você não conhece. Parece mais ou menos a ideia do hostel. São várias pessoas, né, dividindo uma casa, pessoas não se conhecem até então, e dividem a casa. Aqui também é comum ter casa só de habitações alugadas, por exemplo. Eu sou dona de uma casa e eu não vivo nela, e eu vou alugar os quartos para pessoas diferentes. E deixa elas viver lá. Isso acontece muito e geralmente os imigrantes começam vivendo em habitação. Até porque é um pouco difícil alugar uma casa inteira, um piso, né? Precisa de muitos documentos, precisa de fiança. Então leva um tempo até você conseguir. O próximo fato é sobre o transporte público aqui. Ele funciona muito bem, é super limpo, organizado e muito barato. Então, é muito comum você ver as pessoas que têm carro irem de carro até a porta da estação, né, por exemplo, de um metrô, e vai de metrô para o seu trabalho. Geralmente, as pessoas que trabalham no centro de Madrid, elas deixam o carro e vão de transporte. Porque é difícil encontrar estacionamento e também paga estacionamento. Então, compensa mais você pagar o valor da passagem, né, do que você pagar o estacionamento, a gasolina, fora as questões de poluição, que aqui eles se importam bastante com esse tema, né? Por exemplo, com carros antigos, tem umas restrições para andar na cidade que poluem muito mais. Muito comum você estar dentro do transporte público e ver uma pessoa de terno e gravata, uma pessoa aparentemente... Ai, vocês falam na minha cara, tá legal. Então não se estranhe se você vê uma pessoa de terno e gravata aparentemente, né, bem sucedido dentro do transporte, porque é muito comum. É muito comum, todo mundo do transporte aqui, o transporte funciona muito bem, os ônibus são limpos, tem possibilidade de pagar também com cartão. Aqui funciona muito bem o transporte público. Então, esses foram os fatos que eu trouxe hoje para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí se você quer que eu traga mais. Tem outros fatos também que eu tenho anotado desde quando eu cheguei. Também tem umas diferenças do Brasil, que aqui se faz diferente do Brasil. Então, se você quiser que eu traga esses vídeos aqui pro canal, deixa nos comentários pra eu saber que você gostou, que você gosta de vídeos assim, e aí eu trago mais pra vocês. Deixo aqui também as minhas redes sociais, o meu Instagram, eu sempre tô por lá postando coisas da Espanha, então se você tem interesse nesse tema, me segue por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!